Olá, amados irmãos, gratidão a todos. Com muito amor trago mais uma mensagem do Arcanjo Rafael. Desta vez trago a verdade da mentira. É uma grande revelação sobre a egrégora de luz da mentira no planeta que se ama estar na grade cristalina do planeta. E assim sendo, com muito amor peço-vos que se inscrevam no canal, coloquem likes os vídeos, partilhem o canal, cliquem no sininho e vos digo que sou terapeuta holístico. Quem quiser fazer uma terapia holística, fale comigo através do mail ou do WhatsApp em privado e assim será. Então, com muito amor, passo a palavra ao Arcanjo Rafael. E aqui vai, gratidão. Meus amados guerreiros da luz, cá estou eu, com a grande mensagem das grandes revelações, a verdade da mentira. Não julguem, amados, não julguem. Peço-vos com muito amor que não julguem. Usem a espada do meu amado Arcanjo Miguel, com o poder do corta. Com o poder do corta. Usem este poder enquanto amam a mensagem, se, como vós dizem, se descaírem na intenção do julgamento. Vamos já começar com uma grande revelação, que é, e esta é grande, amados, não julguem, não se julguem, não se vitimizem. Usem a espada com o poder do corta, a espada do meu amado Arcanjo Miguel. Vamos já começar com esta grande revelação. E qual é? Vos digo assim, que todos vós tenho que dizer que já mentiram. E mentem a si mesmo. Mentem, e não é pouco. É a grande egrégora do planeta a seguir ao medo. Já temos duas. Vamos dizer as 6 grandes egrégoras de luz do planeta, pois tudo é luz. Já temos duas, amados irmãos e irmãs. A primeira é o medo. A segunda é a mentira, pois tem o poder da ocultação. A terceira é o pudor, ou seja, é a falta total de amor. A quarta, a raiva, tanta raiva, amados. A quinta, o ódio. E a sexta, a ira. Por debaixo não há mais. Eu digo que se juntam todas ali. Apenas vós lhe deram outra intenção, pois há a zanga, a birra também. Mas se juntam à raiva, pois o ódio e a raiva são egrégoras muito poderosas. Elas vibram com um poder tão grande que vós não têm noção da explosão sobre um acontecimento como, por exemplo, a guerra. Não julguem, amados irmãos, não julguem. Usem a espada do meu amado Arcanjo Miguel, com o poder do corta. Com o poder do corta. Meus amados, vamos continuar. A mentira é a grande egrégora que quero aqui falar, mas temos a missão de passar por todas as egrégoras de luz que se fazem presentes na descrição, pois o amado João já as amou assim. Quero amar-vos com a discordância. Vós não concordam? É outra grande egrégora, pois todas juntas formam uma. E qual é? É a não aceitação. A não aceitação, meus amados.
Vós têm que aceitar que são os criadores e criadoras de tudo, meus amores. Vós têm que amar tudo. Tudo é tudo. Quando não aceitam, amados, não estão a aceitar que são os co-criadores. Então vamos já à mentira. Vou falar aqui de uma história, mas não julguem. Ela ressoa com a última história. A mentira da vedeta querendo enganar o médium para que ele cuidasse da família, da mãe, do pai também. Porquê? Porque ele não podia fazer isto que está aqui a fazer porque a mãe estava aflita com uma mentira. Porquê? Porque ressoa julgar é mentira e é como se nada fosse. A mentira é: ele tem que fazer isto e não vai entender que eu quero que ele faça. Ele tem de descobrir sozinho, ou ela tem de descobrir sozinha, para que descubra que tem que ajudar a minha mãe ou o meu pai. Pois a falta da intenção, da energia de água que o meu pai tem, ele não pode dizer ao meu pai que ele não tem o poder da água, porque o meu pai não tem a capacidade de entender que não pode beber água e vai fazer uma história que é as necessidades e a minha mãe tem de cuidar dele assim. Ora, meus amados, não julguem, meus amores, não julguem. Amem-se com a espada do meu amado Miguel, do arcanjo Miguel, com o corta. Meus amores, esta missão é, como vós dizem, dura, porque vós caem na armadilha, e digo assim, da mentira. Quando vós enganam uma criança, o que é para vós isso? Não é mentir a uma criança? Como, por exemplo, o quê? Não julguem, amados. Não julguem. Usem a espada. Não julguem. Dizem-lhe, por exemplo, eu à tarde vou comprar-te um chupa-chupa ou um doce, se parares de fazer isso. É uma história tão poderosa nas crianças que vós não entendem a dor que elas têm quando esperam e a mãe ou o pai não lhe dão a promessa. E porquê? Porque o filho ou a filha fizeram o mesmo ao pai ou à mãe. Então há um aprendizado poderoso sobre a mentira da criança interior. Vós não querem ocultação, mas quando vós pensam em ter algo, poder egóico comanda, então vós querem o quê? A casa, o carro, mas não dizem nada, mentem. E digo assim, não julguem, amados, não julguem, meus amores, usem a espada, com o poder do corta. Meus amores, vós mentem em, e digo assim, ouçam bem, não julguem, mentem em pensamento, não dizem nada, mentem em pensamento, co-criam a mentira, o engano, com a falsa verdade em pensamento. Pensam e pensam também que nós, e digo assim, não vemos nada. Ou seja, que o eu superior do outro não vê nada. Está a dormir, como vós dizem, não julguem, amados. Esta história é poderosa. A mentira vai além, porque vós o queriam ocultar a verdade em pensamento. Não admitem a verdade. A história vai além. E vou contar uma, mas não quero que se magoem com a história da verdade. Porquê? Porque ela ressoa em todos os médiuns
poderosos intuitivos do mundo. Um mestre intuitivo ou mestra intui, ouçam bem, intui, ouçam bem outra vez. Se vós mentem, e a pausa se faz, não há como fugir, mas vós mentem a seguir que ele ou ela está errado, mentindo outra vez e julgando. Eu digo vós, mas não quero que julguem. Quero que amem entender que quando tiverem dons, não podem ter o desprazer, e digo de ter divindades que em pensamento vos enganam, e vós sabem, mas sabem com um poder grande, mas mesmo assim, ali, a vedeta não entende que não pode enganar e enganar-nos com a intenção que o irmão ou irmã, pois é a continuidade da mensagem anterior, o irmão ou irmã, que é o médium, não sabe que ela ou ele, a vedeta, mente, enganam ou engana, dizendo que, amados, esta é poderosa, é grande. Eu digo que é a maior de Gaia, porque vós não aprendem a lição a não mentir. É o que? Não julguem. É dizer assim para o médium ou para a médium: estás doente, não estás bem, não estás bem, com uma intenção tão pejorativa, querendo magoar de propósito, com a palavra poderosa de propósito, o outro ou a outra, para que aprenda a lição que ela ou ele não mente e que o médium ou a médium está maluco ou maluca, com intenções de ameaça, e digo assim, de médicos e hospitais psiquiátricos. Eu digo assim, amados, isto dói, vós que o criaram assim, dói, mas quando vai voltar a história ao contrário, vós não têm noção de quantas mensagens o médium já enviou para a vedeta, e digo assim, a dizer assim: o amado aqui, ou a amada, sabe se tu mentes, amada ou amado, porque ele ou ela intui. Se tu mentes, com a pausa, no meio da mentira, há de cair outra vez para a vedeta dizer assim ao médium a seguir: tu não estás bem, nem sequer, como vós dizem, não julguem, amados. Usem a espada do arcanjo Miguel, não julguem, com o poder do corta. Não julguem, amados. Usem o poder do corta. Mas continuando, a verdade é que as mensagens para a vedeta de seres de luz canalizados é, como vós dizem, cuspir lixo. É como se nada, assim mesmo. Depois perdem o quê? Dons. Claro que perdem dons interiores. Então não entendem que a intuição é o eu superior do outro ou da outra, do médium ou da médium, ou seja, do irmão ou a irmã de família, e que no fundo está a julgar o eu superior ou a eu superior. Qual é a parte que não entendem isto? Meus amados, não julguem. Eu sei que vós estão magoados com que isto aconteça, mas se vós se descaírem com a palavra, descaírem, e um médium ou uma médium vos disser assim: não podes mentir, que dor tem a vós? Têm dor ou vós aceitam que mentem? Orgulho, cá está.
o orgulho. Como é que fazem? Eu digo assim, podem fazer um teste. Imaginem ao contrário. Imaginem um médium ou uma médium saber que vós mentem se mentirem, ou que vós enganam e traem, e digo assim, e praticam energias da dualidade poderosas, com mentiras poderosas, com intenções mesmo na frente de que se o médium ou a médium fizer aquilo, ele ou ela, a vedeta, vai fazer algo na ocultação. Assim mesmo, com um piscar de olho, não julguem, amados. Não julguem. A verdade é grande, mas a vedeta nem quer saber. Porquê? Como fazer isto? Digo agora. Porquê? Não julguem. Não julguem. E cá está o truque da vedeta. Sim, da vedeta. O truque é: como é que provas que eu minto? Com o sorriso sarcástico da ganância do ego. Como é que provas que eu minto? Em pensamento, dizendo isto? Claro que não dizem. Porquê? Porque a mentira é que o médium ou a médium está maluco e até lhe dizem que está a mentir, vibrando baixo, e são considerados, dizendo assim, trabalhadores da luz ou trabalhadoras da luz. E tudo vem de uma história que é: o médium ou a médium não pode interferir na caminhada da família. Não pode. Não pode, porque eu, às escondidas, faço que tu aprendas a lição. E o sorriso sarcástico da ganância é o poder que a água não pode ser bebida porque dá a desculpa que o médico, isto mentindo, disse que o pai, por exemplo, não podia beber água. Então assim desconsidera tudo o que a medicina é, para ganhar uma intenção que a vedeta não sofra com a intenção que o médium é, e vou dizer assim, em alto e bom tom. Não julguem, amados. Usem a espada com o poder do corta, 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 corta. Corta, 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 corta. Usem o poder da respiração, porque esta história é poderosa. O que vou dizer é forte. Amados irmãos e irmãs, vamos lá então, amados. O que é que o médium é? Maluco? Doente? Doido? Já disse, mas vou dizer a grande egrégora de luz que se forma, que é a maior, que tem o poder da energia da era de peixes, e é o médium ou a médium é irresponsável. E cá está, irresponsável. A liderança da ganância do ego, da vedeta do outro lado. Não julguem, amados. Usem a espada do Arcanjo Miguel. A vedeta tem tudo programado, mas esquece das mensagens de seres de luz que ouviu, do médium ou da médium, ou seja, do irmão ou da irmã, como se nada fosse, mentindo em pensamento. E o médium ou a médium, ouvindo o pensamento, como vós dizem, sim, é o poder do dom do mentalista. O mentalista é aquilo que todos que vós querem, saber o que o outro pensa. É um poder tão grande no planeta inteiro que vós querem saber o que o outro pensa. E pensam que é impossível. Mas mesmo, e digo assim, ouvindo esta mensagem, eu digo aí umas: não julguem, amados. Não julguem, usem a espada. Mesmo ouvindo a mensagem umas 40 vezes, mesmo assim
ainda não entendem que um médium poderoso, ou médium, ou uma médium, senhora, poderosa em intuição, consegue saber a 100% o que pensam. Como, por exemplo, o amado João. Ele tem a intuição do arquétipo divino. Ele tem o arquétipo da intuição. Ele consegue saber se alguém mente assim 100%. Assim, eu vos digo assim. Sim, amados, tão claro como a água. Saber até a egrégora de luz da emoção. Porque é um sensitivo, um empata. Epata também se diz assim. Ou seja, ele, o amado João, tem o dom do mentalista. Ou seja, consegue entender o que vós vibram. E esta, para muitos, é que é dura. E cá está, amados. Como prova ele que o outro ou outra, ele quem? O amado João. Como prova ele que alguém mente. Se vós mentem a seguir. E não se pode mostrar o pensamento à humanidade. A não ser que colha a intenção negativa da mentira no momento chave. Eu digo assim, vós não entendem o poder da intenção do Criador. Não entendem o poder de um arquétipo. Porquê? Porque se nós damos intuição, porque é que, por exemplo, um médium evoluído não pode dar uma intuição? Se vós amarem assim, eu vos garanto que um médium ou uma médium evoluído pode dar intuição. Ou seja, dá a intuição que ele ou ela, a vedeta, está a mentir. E vê claramente na mente da vedeta a mentira por cima da intuição. Agora mente lá que eu estou a ver. É a mesma coisa que vós colocarem um objeto na frente de quem no fundo o vê, dizendo que o objeto está ali quando não está. E assim sendo, amados e amadas, não julguem. O poder é o engano, ou seja, a mentira total perante o declínio da mente do médium ou da médium, dizendo: estás doente, não estás bem, com a família ao lado a dizer para a família, a vedeta: não julguem, amados, não julguem, ele não está bem ou ela não está bem, para que o magoe ou a magoe, para que no fundo o médium ou a médium tenha que aprender a lição a não mentir com a verdade. Esta é a grande história. Não julguem, amados. Use o poder da espada do Arcanjo Miguel, com o poder do corta. Meus amados irmãos e irmãs, não julguem. A verdade é que a vedeta tem a crença limitante poderosa que não recebe a colheita da dor que provoca. Eu digo, é assim e foi assim. E ainda, perante toda a intenção de mensagens, 40 vezes não basta. Eu vejo 50 vezes e não basta. Daí a história do herói. O herói tem que se mostrar. O que acontece aqui é, quando um médium evolui ou uma médium evolui, consegue dar intuição. E quando a intuição é dada, não há como a vedeta esconder mais o que no fundo a mentira é. Porquê? Porque quando o mestre ou mestra evolui, dar intuição como nós damos, ou como as sequoias dão, meus amados e amadas, como os orixás Eluins dão, vós têm que entender que o poder é grande, porque mesmo que digam
eu recebi uma intuição, mas posso mentir na mesma. Mas esquece que o médium ou a médium, senhora, o médium ou a médium, senhora, e disse assim, para que entendam que a médium é uma senhora. Também, quero amar-vos assim. Pode dar intuição ao outro ao lado, com a intenção que aquele ou aquela vedeta, eu disse aquele, vedeta, sim, disse assim, receba a intenção da mentira, por exemplo, no marido, onde o marido sabe que ela, a vedeta, mente, ou a mulher. A esposa disse assim, é possível, eu vos digo assim, nem vou comentar. Vós, quando atingirem o poder de conseguirem dar intuição, verão a verdade dela. Conseguem saber e conseguem dar ao outro ou à outra o poder da mentira, para que aprendam a não mentir perante Deus, Pai, Mãe. Porquê? Porque o amor incondicional é a intuição. E o médium ou a médium é o herói. Não atira intuição para dar lições com o poder do ego, pois isso vós co-criaram que é impossível. Não podem dar intuição, e disse assim, com a intenção egóica. Para chegar à intuição, tem de se amar, intuir e receber intuição de fora. E esta é que é grande, de fora. Quando digo receber, digo que a vedeta, por exemplo, tinha de atender a que o médium ou a médium lhe dava intuição através de nós, fora da mente dela, da vedeta, meus amados irmãos e irmãs. Eu sei que vós querem entender o que digo. Querem entender porque no fundo pensam, se a vedeta recebe uma intuição, então como é que recebe uma intuição aqui? Quando um médium ou uma médium, meus amados irmãos e irmãs, um exemplo, vós vão fazer uma terapia multidimensional. Ali está um médium ou uma médium. Ele comunica connosco recebendo intuição. Então vos dá a informação através da intuição. Então a vedeta, neste caso, renega e renegou todas as intuições, julgando o irmão ou a irmã, o médium ou a médium, com um poder tão grande que prejudicou o todo, com um poder tão grande que não entende tamanha carga de energia negativa que tem para cumprir. Agora a história é, que possibilidade há de um médium atingir o poder da intuição? Então a grande revelação é que o meu amado João pode dar intuição. Dar na vossa intenção de essência, mas é para quem for merecedor. Porque o meu amado João intui ou não dar intuição. A vossa mente tem de se preparar para receber uma intuição divina, com tanta luz. Porque a verdade é que o meu amado João tem o dom da verdade, o arquétipo da verdade. Por isso, ele consegue dar a verdade de tudo o que vós são em amor incondicional sempre. Sempre, 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 não com uma intenção egóica, porque assim não seria possível. Não seria possível alcançar arquétipos sem ser amor incondicional. Vós dizem quantos arquétipos tem o amado João? Amado Arcanjo Rafael, eu já ouvi e me perdi. O meu amado João evolui muito rápido. Vos digo que tem 14 arquétipos desbloqueados. Mas para vós ele é o mesmo. Eu vos digo que não, vós é que vibram que o homem é assim. Porque para alcançar este estado divino, vós têm que deixar de vibrar uns com os outros,
Então a grande revelação é que o meu amado João vibra apenas com ele próprio. Alcançou este poder que é o único ser no planeta, nesta dimensão, que vibra com ele próprio, não vibra com mais ninguém. É verdade que vós dizem, tem criações? Tem sim, mas na verdade não vibra energias negativas convosco, nem com animais, nem com o espaço, nada fora. Só vibra na escolha dele, com energias de alta vibração, e agora é a grande revelação, digo sim. Em energias de alta vibração, sim. Convosco, agora aprendizados de baixa vibração, convosco não. Por isso quem escolhe julgar o meu amado João, por exemplo, vibra sozinho ou sozinha com a intenção do Criador, que tem de aprender a não julgar. Seres de luz e, claro, divindades. Tem de aprender a não julgar, porque sendo assim, amados irmãos e irmãs, é como julgaram Jesus. Se ele não tem criações, como o julgavam? Se ele não vibra. Escolhem julgar vibrando sozinhos ou sozinhas ali, onde criaram não gostar de homens com barba. Só esta basta, mas posso dizer outra: não gostar de homens espirituais altos, pois a história da altura de Jesus, quanto media, é uma grande revelação também. Mas não será agora, amados. Eu sei que vós querem saber a altura do meu amado Jesus da Nazaré aqui, Sananda. Quero amar-vos, que a verdade é que julgavam o Buda também, e ele era um ascenso. Julgavam Serapis Bey, e ele era um ascenso. Vós vibram convosco próprios, amados irmãos e irmãs. Só que criaram que tudo é igual, para ser igual ao aprendizado. E assim sendo, quando vós não vibram com ninguém ali, vós sentem e sentem-se diferentes com certeza. Não podem sentir-se de outra forma, conseguem ver que no fundo vós são quem são agora. É a grande revelação. A missão é: têm de desbloquear arquétipos. É a missão neste canal. Mas para alcançar o arquétipo, amados irmãos e irmãs, têm de se entregar e ser amor incondicional, com um poder tão grande que vós, como dizem, não entendem. É não parar. Mas eu vejo que vós não entendem esta intenção, porque têm a história como a vedeta tinha. Não quer dizer que vós julguem, mas têm a história que eu faço e as coisas não vêm. Eu digo que sim, mas depois logo verão. E vós dizem, mas que posso eu fazer, Arcanjo Rafael, para fazer este processo? Eu já disse tantas vezes. É meditar todos os dias, pelo menos uma vez ao dia. Todos os dias. E digo assim para começar, porque na média divina deveria ser 3 vezes ao dia. Uma de manhã, uma ao almoço e outra à hora de jantar. Eu quero que vós entendam isto, para que não digam outra vez que eu não disse o que fazer. Ouçam a mensagem várias vezes. Meditem para começar uma vez ao dia. Depois, quando vós se entregam e sentem, têm de se entregar como um treino físico para ficar em forma física, aumentar a carga divina do amor incondicional, meditando 3 vezes ao dia. E ao fim de, eu digo assim, em média, amados, 8 meses, vós não serão os mesmos. É como vós quando vão treinar fisicamente para ficar em forma. Ao fim de 8 meses,
Se treinarem com afinco, não serão os mesmos. E assim, amados, não julguem, há mais nesta intenção. Um médium com um poder assim pode dar a intuição a quantos ele ou ela quiser. Ao mesmo tempo, eu disse assim: meus amados, as grandes revelações os grandes mestres estão a chegar. Quem é amor incondicional tem o poder na mão. O quê? Todo o amor incondicional. Quem não é amor incondicional tem de ter aquilo que é. Pois quem prejudica médiuns ou as médiuns, senhoras, e disse assim para que entendam, como amo dizer, não julguem, amados, não julguem, amados. Disse assim mesmo, não julguem, usem a espada. Digo assim, quem não aprender que prejudicou o todo com um poder tão grande, mesmo sabendo que nós lhe dizíamos, amado ou amada, não podes julgar este amado ou amada médium, trabalhador da luz, tem uma missão connosco, não podes prejudicar o todo. Enquanto os tempos divinos é dito isto, não julguem, amados, irmãos e irmãos. A verdade é que, em muitos tempos, tantos que às vezes são anos afinco, sem deslargar o osso, como vós dizem. Esta expressão é a grande revelação. Eu disse assim mesmo, porque vós assim entendem bem. Não julguem, amados. Não julguem. Sem deslargar o osso. Usem a espada do Arcanjo Miguel. Usem o poder do corta. Estas vedetas têm de aprender a lição de não controlar. E disse assim: gostam de estar no controlo com a intenção da mentira. Ocultação. A ocultação é que o meu amado João vê toda a ocultação se quiser. Se quiser, como nós vimos. Esta é a grande revelação. E o meu amado João dá intuição a quem ele quer. É só assim que digo. As grandes revelações são estas. Amem o poder de Moisés, pois 14 arquétipos, como vós dizem, não é para um qualquer, não é brincadeira. A verdade do Criador é que tem que se amar ser um poder tão grande que vós não entendem, pois o médium ou a médium tem por vezes de ir contra a família com um poder tão grande. E o poder da vedeta, eu disse poder, cria intenções de fugir à intuição do médium ou da médium com intenções tão poderosas como a que disse na última mensagem, usando protocolos de voodoo, magia negra também, ou criando a mentira sobre a verdade da intuição e a nossa verdade, com a intenção que um médium ou a médium, ouçam bem esta intenção, é a mais poderosa de todas. Meus amados, não julguem, com a intenção de dizer que o médium ou a médium recebe mensagens de seres da não-luz. Por isso, estás doente, vai tratar-te, vai tratar de ti, trata de ti, com uma intenção tão poderosa de mentira, criando a intenção de ficar com os bens materiais do outro ou da outra, que no fundo para ele ou para ela é o que é, com a intenção de expulsão também da intenção de lar, da mãe ou do pai, que, por exemplo, já desencarnaram. Não julguem, amados. Não julguem. Sai daqui com a intenção em pensamento de fechar a porta na cara. Assim mesmo. São coisas poderosas que, se vós pudessem ver a mente do médium ou da médium vendo
a mentira na intenção do Criador junto a nós, veriam tamanha intenção também, linha do tempo, da frente da colheita, que o irmão ou a irmã vai receber. E mesmo assim, é como vós dizem, cuspir na cara. Fazem aquela história do eu disse com a intenção de língua para que vós entendam. E disse assim mesmo. Eu sei que vós se riem. Eu disse assim, com a língua do meu amado João. Como vós fazem quando não gostam. Assim mesmo. Não me interessa. Com esta intenção assim, sarcástica, não interessa. Lixo é lixo. Interessa agora. Seres de luz nem seres de luz. Eu digo assim mesmo. Eu sei que vós se riem. Amados, usem a espada do Arcanjo Miguel para cortar todas as energias negativas, poderosas desta história. Se vós pudessem ver como Deus vê, veriam tamanha mentira que chama ser a intenção da prosperidade. Esta que é a grande história. E voltamos ao ouro. E depois rebate-se na intenção da alma gêmea. O engano sobre que ele ou ela não vai saber aquilo que eu quero. Ai, 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 ai. Vós não têm a noção do poder de um mestre, pois o tempo já chega. O quê? Já chega. Estamos na ascensão planetária. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Os grandes mestres estão aí, estão a chegar. E está aqui um, que vós sabem quem é. Moisés. Pois vós são merecedoras de saber que o meu amado João é a divina presença eu sou, Moisés encarnado em João. E por isso vós amam saber disto. Agora muitos de vós ainda não sabiam. A grande revelação, digo novamente, é que o meu amado João é a divina presença eu sou, Moisés, aquele sim, que separou os mares. E o meu amado João já sabe sim. Por isso, a era dos grandes mestres está a chegar. E Moisés retornou, meus amores. Quero-os amar com a grande missão do meu amado João, o poder do arquétipo, para que vós amem ter arquétipos como ele tem. Mas para chegar ao arquétipo, tem de se alcançar primeiro o dom. Eu disse assim, mas a história é, o Criador, se aceita coisas poderosas, alcança também o poder do arquétipo. Mas para ser o poder daquilo que disse, eu disse sim, que para alcançar o arquétipo, primeiro tem de se alcançar o dom. É uma regra? Não, meus amores, não existe isso. Vós é que têm tanta criação que não entendem que conseguem desbloquear um arquétipo só com uma aceitação. Isto é a grande revelação. Mas vós dizem o quê? Olhem, aceitar, por exemplo, o quê? Essa intenção mesmo que vós estão aí a pensar. O quê? Aceitar que não sabem. E quem sabe no fundo somos nós. Esta é que é a grande revelação. É a aceitação. E disse assim que o médium sabe mais que a vedeta. E como vós dizem, de longe, de longe, de longe. Meus amores, a minha missão terminou. Ouço a mensagem várias vezes, porque a história do engano está a terminar. E disse assim, mesmo que vós vejam o tempo ainda sem se mostrar, é porque há uma ocultação da mentira sobre o que no fundo está a acontecer. Vos garanto
Confiem e verão o poder do Eu Sou, a divina presença Eu Sou, os grandes mestres, retornando para vos amar em amor incondicional. Vos deixo com o meu amor. Gratidão, meus amores. Gratidão profunda por vós se amarem tanto.